O que é política para você? Você se considera um bom cidadão? E se fosse presidente do Brasil, o que faria? A resposta está no questionamento. E no Cidadão Quem, que começa agora. Salve, salve! Cidadão Quem na área, estamos juntos para mais um encontro, para mais um bate-papo hoje com ele, que é diretor artístico, trabalha com audiovisual, é coreógrafo, olha, particularmente um dos maiores e melhores dançarinos que eu já vi dançar, já acumula aí na sua trajetória muitos palcos, alguns prêmios também, 12 anos dançando com Daniela Mercury, coreografando Daniela Mercury e hoje aqui com a gente, Gil Alves. Seja bem-vindo! Olá, é um prazer estar aqui em mais uma edição, ser convidado para essa troca, para essa... em todos os sentidos, né? Porque nos conhecemos há muito tempo. Pois é, Gil. Mas é a segunda vez que nós nos encontramos assim, com profissionais da área, assim, trocando, para fazer essa troca mais uma vez. Sobre a minha história, sobre a arte na Bahia, sobre a música na Bahia. É verdade, eu estou feliz demais de bater esse papo com você, porque de fato nós nos conhecemos há bastante tempo, exatamente. Mais de 15 anos talvez, né? Mais de 15 anos e eu já te acompanho, te admiro, então para mim é um prazer, uma honra conhecer um pouco mais dessa sua trajetória. Começando já desde do início, na sua infância, você nasceu aqui mesmo em Salvador, Gil, em que bairro? Sim, eu nasci em Salvador, na Fazenda Grande do Retiro. Sim. Minha infância toda infância e adolescência foi ali, Fazenda Grande do Retiro, São Caetano, Liberdade, Curuzu. Legal. Sempre naquela área onde eu fui me conhecendo, fui visitando o mundo artístico que a comunidade já apresentava, desde quando eu me entendo por gente assim, mas sem saber o que era aquilo para mim assim. Mas já de olho em tudo, né? Já de olho, sem saber como eu ia conseguir me inserir, né, naquele processo. E eu estava até pensando nisso na semana passada, porque assim, eu estava conversando com a minha irmã sobre a minha sobrinha, que tem 12 anos, e é a única pessoa da minha família que faz arte, né? Faz aula de balé desde pequena, é apaixonada por dança. Mas antes de mim, assim, só meus tios tocavam violão, assim, tudo, mas nunca tive esse contato com a arte dentro da família. Uhum. Nunca tive. Embora, claro, que minha mãe e meus pais, no caso, sempre tinha esse diálogo em casa através dos vinis. Legal. Isso, minha mãe sempre gostou de me levar para teatro, para cinema, inclusive aqui no Glauber Hall, no Glauber. Como é a sua estrutura familiar, Gil? Você já falou de uma irmã, tem mais irmãos aí? Seus pais são casados? São casados, meus pais moram juntos, vivem juntos perto de mim, assim, tudo. A gente está sempre junto, sempre estão comigo na minha casa, eu cuido muito deles, assim. Quando eu viajo, assim, fosse aquela inversão, né? Meus filhos, assim, eu cuido muito deles, médico, dia a dia, compras, contas, eu estou sempre ali ao redor deles. Eu tenho 2 irmãs mais velhas e tenho um irmão mais novo. Meu irmão mais novo mora no Mato Grosso do Sul e minhas 2 irmãs mais velhas, uma mora perto da minha mãe e outra mora já um pouco mais distante. E uma família unida? Sim. Na verdade, assim, a minha irmã mais velha foi a primeira, assim, a ter filhos, todo mundo já tem filhos, já sou tio-avô, umas 2, 3 vezes já. Ah, que legal! Tio-avô, Eu tenho mais diálogo com meus pais do que os meus irmãos. Uhum. Porque todo mundo com filhos, com o corre do dia a dia, eu acabo tendo mais contatos com meus pais e sempre que tem alguma questão para resolver dos meus pais, eles me ligam. Eu sou meio que a base, assim, para as soluções, assim, do dia a dia. Onde é que vem essa veia artística aí? Na realidade, assim, eu comecei a entrar para dança, mesmo assim, a me ver no lugar da dança na época da lambada. Teve o boom da lambada, assim. Só que tinha um grupo no meu bairro que era muito forte e eu queria entrar nesse grupo. Só que eu era baixinho, gordinho, tinha tudo assim para não estar naquele grupo. Tá. Aí eu fiz, poxa, eu queria fazer. Depois, aí tinha também o mesmo processo, no mesmo momento tinha um período de Michael Jackson, né? Sim. No meu bairro, na Fazenda Grande, os homens andavam com a luva prateada. Qualquer hora do dia você passava. Salvador, isso, né? Tava lá com um chapeuzinho, com a luva prateada na esquina no poste.
sentindo exatamente. E eu não me via naquele lugar porque não tinha corpo para aquilo, não tinha, enfim, tinha uns traumas assim, o início daqueles traumas assim de adolescência, de transição, de corporal assim, de aceitação. Eu fiz, tá bom, eu vou montar meu grupo de lambada. Aí montei meu grupo, comecei a chamar outras pessoas com corpos diferentes, assim, já era um ativismo sem saber o que eu estava fazendo. Mulher com cabelo curto, porque na época mulher tinha que ter cabelo longo para dançar lambada, para jogar o cabelo, não podia ter cabelo curto. Tinham vários pontos, assim, que quando eu revisito, assim, hoje eu fico, sério que era isso mesmo, eu passei por isso, eu mudei isso, eu fiz isso. E curioso você falar, né, que tinha essa relação com o corpo, porque depois você começou a trabalhar com o próprio corpo, né? Exatamente. É usar esse corpo como forma de expressão, né? E fui o único, porque todo mundo da minha época, ninguém seguiu a dança, ninguém. Nenhum dos grupos de lambada, ninguém fez nada com dança. E rolou o grupo de lambada? E fiz meu grupo, fluiu sim, só que aí da lambada, eu já vi uma aula de dança afro na escola que eu estudava, no bairro mesmo. Aí fiquei pesquisando o que era aquela dança, onde eu poderia achar aquela dança, aí até chegar nos barris com o mestre King, que foi meu primeiro mestre assim, na dança. Caramba. Aí ele fez, você quer dançar, né? Bora, entra aí. Aí eu nunca fiz aula, vai fazer agora. Foi bem assim. Entra aí, entrei na sala e comecei a fazer aula com ele, comecei a pesquisar outros lugares também em Salvador, que tinham aulas gratuitas, né? Eu já tinha terminado, estava terminando o 2º grau, eu acho. E comecei a pesquisar, eu sempre fui muito pesquisador, né? Sempre fui muito chatão do rolê, assim, de estar todo mundo vivendo o momento. Você estava ali meio CDF pesquisando, né? Tentando conhecer gente nova, qualquer coisa que tivesse, aparecesse no meu radar, assim, eu estava tentando acompanhar, tentando se aproximar, aprender, né? Se aproximar daquilo. Eu ia te perguntar como é que a dança chegou para você, mas eu acho que é você que chegou na dança, né? Nessa veia de pesquisa. Exatamente. Eu lembro que foi meio que junto, assim, a música, a dança, tudo, assim, a arte de forma geral. Hoje em dia eu paro e penso assim, poxa, eu sempre, desde quando eu comecei a dançar, eu estudei música, estudei teatro, canto coral e estava ali durante todo o meu processo mesmo como bailarino. Já estava fazendo produção, já estava fazendo cenografia e, enfim, eram sempre produções independentes, né? Assim, hoje a gente retornou a esse ponto zero praticamente na cultura, de ter que fazer mesmo produção independente em todas as áreas, senão as coisas não acontecem. Mas assim, a minha geração fez muito isso, né? Sim. Já éramos produtores independentes, assim, desde aquela época, assim, de fazer. Se não fizer, não tinha, né? Não tinha. A dança, de todas as linguagens artísticas, eu acho a dança muito provocativa, porque quando você usa o seu próprio corpo, quando você coloca seu corpo à disposição da arte, e muitas vezes da arte do outro, né? Você dançando com algum músico ou em algum espetáculo sendo dirigido por alguém, é você entregar muito do que é seu, porque é o seu corpo. Eu queria entender qual é esse efeito, né? O que a dança realçou em você? O que a dança mudou em você? Você já falou aí pra gente dessa relação com o corpo. O que ela mudou em você, se você puder pensar assim em uma coisa? Quando eu comecei a ver a dança, a vivenciar a dança, mesmo antes de dançar, eu via muito como entretenimento. Sim. Comecei a ver a dança como entretenimento. Quando eu comecei a buscar execução, a aperfeiçoamento, a estudar, eu comecei a ver a dança como algo técnico. Sim. Não, eu tenho que estudar, eu tenho que me dedicar para fazer isso acontecer, para meu corpo fazer esse movimento, chegar até aquele movimento, ter capacidade de fazer aquele movimento que tal outro corpo faz. Depois de um certo tempo de já executando esses movimentos, eu comecei veio a parte do intérprete, de saber que eu estava... Digamos que, resumindo assim, o corpo como um instrumento mesmo, né? político. Sim.
certo? Político no sentido de reflexão, de local, de fala, né? Porque também é um homem que dança, né, Gil? Exatamente. Porque a dança sempre foi muito para a mulher. Sim. Mulher que dança, não é o homem. Né? Esse homem é um homem que dança sempre, antigamente, principalmente, né, tinha ainda mais preconceito em relação a isso, né? Digamos que eu peguei o finalzinho dessas abordagens, desse questionamento sobre um homem que dança, mas eu peguei muito a fase do homem que dança, que serve para compor. Tínhamos poucos bailarinos homens solistas, principalmente negros. Os homens serviam muito para carregar as mulheres. Sim. Tinha esse lugar assim da dança que, com o passar do tempo, no meu caso, eu fui desconstruindo isso psicologicamente, porque assim a dança vem muito disso, né? Assim, você não existia transmissão, Instagram, nada disso, entendeu? Sim. Então você dançava ali, olho no olho, cara a cara. Você passava 3, 4, 5, 6 horas ensaiando. Como era com teatro, para construção de espetáculos. Então, a partir daí, eu fui entendendo mais o que meu corpo estava fazendo naquele lugar. Sim. Por que o coreógrafo me queria como aquele personagem, como aquele corpo que fala naquele momento? Por que aquela luz, por que aquela cor, por que aquele figurino? Sim. Quando chegou esse momento, eu comecei a me ver como esse corpo, como esse intérprete, como independente de ter a perna alta, de ter o melhor alongamento, mas era o conhecimento mesmo, o autoconhecimento do seu próprio corpo, assim, e aceitar, meu corpo é esse aqui, eu consigo executar isso aqui, mas eu posso ir mais, posso ir além disso aqui, eu posso interpretar esse personagem, posso trazer essa minha história. Sim. Né? Eu sempre, todas as oportunidades que eu tive como intérprete, como bailarino, eu estava sempre revivendo minhas histórias, né? Sempre. E é o que eu trago hoje, até como diretor artístico, assim, eu não chego para o cantor, para o que for, repita esse movimento, não. Eu faço um trabalho com esse cantor, com esse artista, entendo qual é a concepção da música, do álbum, do ensaio fotográfico, do que eu for dirigir para a proposta do projeto. E trago esse corpo autoral, né? Sim. Cada um tem uma dança, exatamente, né, Gil? Ninguém dança igual a ninguém, apesar de que hoje está todo mundo dançando aqui. Mas vamos lá, vamos ser polêmicos. Não é dança, né, gente? Aqui não é dança. Né? O TikTok é TikTok. Dança, a gente tá falando de dança. São coisas diferentes. É diferente. Tá falando de coisa de dança de verdade. É diferente. Tá? Meus falar quase cai. Eu tive, assim, acesso a grandes mestres da dança e grandes mestres da dança aqui em Salvador, e a escola da Fundação Cultural, que eu fiz no final dos anos 90, que foi, eu digo que que é uma escola como nenhuma outra no mundo. Digo mundo porque eu fui para vários países assim, trabalhando e fazendo aulas, e até hoje passei uma temporada em Nova York agora, e as pessoas ficavam assustadas quando eu falava, aqui é a sala de Miss Cunningham, e falando de Pina Bausch, de Martha Graham, de outras linguagens de dança moderna, contemporânea, da Europa, dos Estados Unidos, e as pessoas, como você aprendeu isso, tipo, como se no Brasil, a gente não tivesse, na Bahia, principalmente, nos anos 90, a gente já não tivesse esse diálogo, né? Sim. Com a dança europeia, com a dança americana, e sim, não só o hip hop, a música, nós sempre tivemos esse diálogo. E na Fundação Cultural foi onde aprendi tudo isso, todo esse diálogo, assim, que foi, como pesquisador, que eu já era na época, assim, foi de suma importância, assim, entendeu? Para minha carreira até hoje. Entendeu? Tudo que eu faço. E formou grandes bailarinos, sim, né? Sim. Ainda forma grandes bailarinos. Sim, exatamente. E tem a nova geração. A nova geração tem a oportunidade de ter uma escola gratuita para estudar, que é bem difícil, entendeu? Porque é isso, a dança também exige estudo. Estudo. Não é, né? Estudo, técnica, repetição. Eu lembro muito, por exemplo, de você ensaiando. Sim. Gil dançou com a minha irmã na época que dançaram
Quer dizer, minha irmã dançou com o Gil, né? De Daniela Mercury. Eu lembro da repetição da coisa de minha irmã Camila correndo atrás ali, ensaiando, para poder fazer tudo direito. Quero falar dessa época, né? Você foi aí por mais de 10 anos, mais precisamente foram 12 anos. Dançando, coreografando com Daniela Mercury, sendo backing vocal também ali, já numa parte aí desse processo. E foi numa época que foi assim, o auge do Axé Music. Pérola negra, minha pérola negra. Sim. Vamos dizer assim. Então, assim, você pegou os trios mais lotados, o carnaval mais lotado, efervescente, aquele caldeirão cultural mesmo, aquele entrelaçar com os blocos afros, Daniela sendo uma cantora branca e, enfim, né, toda essa história que a gente conhece aqui. Mas eu queria que você falasse um pouco pra gente, hoje, olhando pra trás, aquilo que você viveu no Axé Music, o que você pode tirar dessa experiência? Eu fui muito questionado na época que eu trabalhei com Daniela, mas eu... Que tipo de questionamento, Gil? Eu fui taxado de várias coisas, de escravo da branca, que eu monopolizava o espaço, que não tinha rotatividade, enfim, várias coisas, mas eu estava tão focado no que eu queria construir para o meu futuro, dentro do trabalho com ela e fora, que era também uma liberdade que ela me dava e, na realidade, ela era a pessoa que falava, faça isso, estude isso. Daniela falou para eu estudar cinema em 98, eu estava com ela em Paris, eu tinha uma câmera bem simples assim, você tem que estudar cinema, você tem que estudar fotografia. Ela já falava isso para mim, ela sempre deu sempre tivemos uma relação muito próxima assim, e próspera e artística. Ela sempre estava me mostrando coisas, eu sempre estava trocando com ela, era muito assim, a gente tinha esse equilíbrio no diálogo, tanto que eu fiquei lá muito tempo assim, por causa disso, né? Eu estava sempre pesquisando e ela sempre trazendo ideias e trazendo outras pessoas, outras propostas. E você tinha total essa autonomia de criar. Assim. Isso, Camila chegou também nessa coisa de renovação, de outros tipos de performance artística, de outros corpos, outras movimentações, outros elementos que a gente, enfim, que é o que eu faço até hoje, né? Nos espetáculos que eu dirijo. Sempre tem um movimento, sempre tem, eu não digo nem dança especificamente, mas sempre tem uma performance envolvida nos trabalhos que eu faço. E eu percebi durante um tempo que as pessoas tinha toda a questão da música que ela cantava, do lugar que ela ocupava, da forma que ela se posicionava politicamente, mas ela fez muitas coisas que outros artistas brancos não queriam fazer na época. Daniela defendeu movimentos que outros artistas não estavam nem aí para isso. Sim. Então é muito importante deixar claro isso, reforçar isso, certo? Te mete, te joga e vem com a gente. Tomar banho de chuva, tomar banho de cheiro, depois se jogar no banzeiro. Independente de toda a questão da música, o canto da cidade e tudo, mas ela defendeu, assim, ela trouxe muita coisa importante para a época. Isso, né, e construiu grandes relações, reforçou grandes marcos da música baiana. A cor dessa cidade, o canto dessa cidade. Salve o Brasil, a Bahia. Aqui estamos falando de épocas, né? Sim. De épocas. A gente está falando de Canto da Cidade em 2023, completou 30 anos. Exatamente. O mundo já mudou muito, já evoluímos muito também, né? Hoje a gente tem um olhar muito mais crítico, muito mais apurado. Hoje a gente tem aí a oportunidade de saber sobre letramento racial. Claro que não estou minimizando as violências de maneira nenhuma, mas são épocas diferentes e a gente tem que exercitar esse olhar para cada época também, né? Exatamente. Porque hoje é outra coisa. E o artista, ele muda também com o tempo. Claro. E assim, eu nunca me senti explorado por ela ou pelo sistema do axé, nunca me senti. Eu tinha plena consciência do que eu estava fazendo, do que eu estava trilhando, tanto que quando eu quis ampliar dentro do mundo da arte, foi quando eu fui calculando todo passo a passo. Assim, não, agora eu vou estudar cinema, agora eu quero estudar audiovisual e cinema porque eu quero ter um nível de diálogo com os diretores de vídeo
DVDs que eu estou dirigindo. É disso que o povo gosta, é disso que eu tô falando, a quebradeira, rolando a quebradeira, chegando. É disso que o povo gosta, é disso que eu tô falando, a quebradeira. Que ainda tinha isso, né? Eu sempre, até hoje na realidade, eu percebo entre os empresários, entre os diretores de vídeo, não, Gil vai ser sempre o bailarino Daniela Mercury. Gil não é diretor artístico. Sim. Diretor, a palavra diretor assusta essas pessoas. Ainda mais vindo de um cara negro, um cara que veio da dança. Isso incomoda, mas incomoda no sentido da minha experiência mesmo, entendeu? Porque eu sei a experiência que eu tenho, o background que eu tenho, em todos os espaços do palco. Tanto de backstage, quanto de stage, quanto de front stage, entendeu? E quantos palcos, hein, Gil? Exatamente. E é isso, a minha história, entendeu? Não tenho como ausentar, deletar isso da minha vida para ter um diálogo suave com todo mundo. Se quem quiser aceitar, que aceite. Quem não quiser, que não aceite, e é isso aí, sacou? Eu sigo fazendo meus trabalhos. E é isso que eu busco muito hoje em dia, é respeito, assim, entendeu? Pelo que eu fiz, pelo que eu faço, pelo que eu pretendo fazer, pelo que eu tô sempre abrindo portas, né? Sempre trazendo ideias, trazendo pessoas. Acho que o diretor artístico, você como apresentadora, entendeu? Tá sempre isso, querendo conhecer histórias. Claro. Contar histórias, recontar histórias. Pensar em novas formas de contar Exatamente, histórias. Né? Ampliar as vozes, entendeu? Assim, e você ser colocado em um lugar, não, ele fica ali porque é dança. É até estranho você escutar isso para uma pessoa que estudou dança, para quem admira a dança. Assim, você vê uma pessoa tentar te colocar em um lugar que é inferior a onde eles estão. A parte administrativa, a parte empresarial, a parte conceitual, né? O money mesmo, né? Business, a gente está falando disso mesmo. Claro. Certo? Incomoda. Você lembra do seu primeiro trabalho como diretor artístico? Eu já estava, já dirigia, já compartilhar, já tinha esse collab com Daniela dentro do show dela. Eu já dirigia, eu sempre estava com ela montando o repertório para entender o que era o ápice do show, aquele plot pointzinho ali, para virar para o samba reggae, para a parte romântica, para a parte entender a quantidade de cenas que tinha no show. Aí, na época não tinha conteúdo de LED, era só cenografia, onde entravam os elementos cênicos, as cenas de luz, né, as telas, que elas sempre usavam as telas no fundo do palco, troca de figurino, o que acontecia durante a troca de figurino dela. Então isso foi me dando um background assim, a experiência foi fantástica nesse sentido. Sim. Que é algo que ela trouxe muito da dança, que na verdade era o que a gente sempre fez na dança, né? Essa produção independente na dança. De você pensar o seu cenário. E foi indiscutível, né? A entrega artística de Daniela, não digo nem artista, mas todos os envolvidos, não só a artista Daniela Mercury, ela entrega tudo. Exatamente. O balé sempre esteve presente, a cenografia sempre esteve presente, você falando aí dos elementos ali, quando a gente não tinha tanto digital, tantas interferências, a entrega era monstruosa, né? Era assim. E sempre tivemos um diálogo na cidade, assim, com a arte da cidade, com os artistas da cidade, com outros coreógrafos, como o próprio Jorge Silva, Adileuza Santos, enfim, dentre outros, que sempre colaboraram com o processo artístico de Daniela, que poucos são citados, mas eram coreógrafos que traziam ideias de elementos cênicos, ideias de figurino, ideias de cena, de luz, de tudo, assim. Nunca fui só Daniela, somente eu e Daniela. Sempre tínhamos esse diálogo com a cidade, assim. Legal. E sempre, claro que com Daniela também sempre trouxe cenógrafos de fora e tudo, mas era muito do que a gente tinha como base investigativa para ampliar, para adaptação de palco, tudo isso, né? E em 2009, Alexandre Lins, né, ele já estava muito tempo dirigindo Ivete Sangalo, os projetos artísticos de Ivete, né, os DVDs e tudo. Ele presenciava, né, eu sempre tive um diálogo com ele assim, porque Daniela Pena era percussionista, percussionista, né, desculpe, e bailarina, na época estava com Daniela Mercury. Sim. E a gente estava sempre nesse diálogo, assim, ele, Daniela Pena, que é a esposa dele. Sim. Dentro desse diálogo, sempre a gente se encontrava para assistir shows e falar de shows e de figurino, de imagens, estava chegando projeções, LED, enfim. Aí chegou a proposta do Madison,
né? Através dele, ele me convidou para ser assistente de direção geral dessa gravação de Ivete no Madison. Passamos um ano dentro desse projeto. Foi uma experiência, enfim, incrível, assim, pelo diálogo que tivemos. E de tudo, assim, o que mais me surpreendeu desse projeto foi a forma como a equipe internacional tratou a nossa arte. Eles fizeram questão de me conhecer, de conhecer Alexandre Lins, de entender, vir para a cidade, entender a cidade, o cotidiano da cidade, o cotidiano da artista, por que aquelas letras faziam tanto sentido, movimentavam tantas pessoas atrás dos trios, na frente dos palcos. Eles queriam entender, assim, então essa troca, essa pesquisa deles, esse mergulho, esse laboratório mesmo de vir para Salvador, de viver Salvador durante um tempo. Acho que 1 ou 2 vezes eles estiveram por aqui, foi importante. Depois eu fiquei só fazendo essa ponte, né? Esse triângulo, assim, eu, Alexandre Lins, e os diretores de fotografia, diretor de vídeo. Que foi um mega projeto, o light né? designer, exatamente, o stage designer. Então, enfim, foi a primeira experiência, assim. Então já tinha um caminho aí para grandes projetos, porque depois, à medida que você vai, né, se especializando aí nessa direção artística, não digo se afastando da dança, porque você nunca se afastou da dança, nunca, né? Nunca. Mas assim, indo para essa produção artística, você sempre pegou projetos grandes também. Gil dirigiu o Show Encontro, Léo Santana, Xande, com Parangolé, e uma estrutura enorme de palco, de bailarinos, de coisa acontecendo, né, Gil? Quando eu voltei da gravação do Madison, agora eu vou encarar o audiovisual, vou estudar, vou me formar, vou ampliar esse diálogo com os diretores. Muito dessa recepção que eu tive deles, dessa vontade de trocar, de entender quem estava. Um direcionamento horizontal mesmo, entendeu? Que é o que eu busco, assim, como diretor artístico, esse diálogo horizontal com a equipe. Eu vi uma entrevista que você fala exatamente sobre isso, essa horizontalidade, né, dessa relação aí, principalmente como uma forma de combater o racismo, né, de você ali tá... Quando a gente fala horizontalidade, a gente pensa nesse diálogo papo reto aqui mesmo, né, independente se é o diretorzão ou se é ou qualquer outra pessoa ali que faz parte da equipe. É difícil. Sim. É difícil, né, Gil? Não é difícil. Mas é importante. Por que você usa esse argumento aí, por exemplo, no combate ao racismo? A gente nunca está sozinho, né? Assim, eu costumo trabalhar desde a época, assim, que eu só estava atuando como bailarino. Eu percebia a vontade, o olhar de cumplicidade das pessoas que me viam naquele lugar ali, como solista, fazendo duo com Daniela, enfim, dirigindo, coordenando. Eu sentia a vontade das pessoas que estavam me vendo ali de admiração e de, poxa, é possível, eu posso. E quando eu tive as primeiras oportunidades de atuar como diretor, eu quis trazer essas pessoas para perto, certo? Trazer a representatividade, pessoas que têm o mesmo corpo que eu, pessoas pretas, pessoas que querem viver esses espaços e têm medo, entendeu? Muitas vezes tem oportunidade, mas tem uma questão de será que eu consigo fazer? Sabe que pode, mas será que eu posso? Será que eu consigo chegar? Eu acho Efeitos do racismo mesmo, exatamente, né? Exatamente. E eu acho que na minha posição como diretor é importante de trazer essas vozes, né? Trazer esse diálogo, trazer essa diversidade dentro das propostas artísticas. Até para ampliar mesmo, né? Assim, porque às vezes eu acredito muito na equipe diversa, né? Sim, claro. Como tem beleza na diversidade, né? Exatamente. Como é muito mais rico quando é uma equipe diversa. Fica tudo muito mais grandioso, né? É verdade. Eu acabei de dirigir agora o Afro Fashion Day, que é um projeto assim que, enfim... Tinha pessoas na passarela de 13 a 55, 60 anos de idade. Certas pessoas que, será que eu posso ir? Não. E assim, até o próprio processo de seleção desses novos modelos do Afro Fashion Day é uma seleção aberta, né? Essa edição foi nas estações de metrô. Quem quisesse participar, chegava lá e podia entrar, né? Podia entrar e não quero desfilar, do jeito que tivesse, não tinha obrigação nenhuma de roupa, de estar bem vestido, de estar maquiado, porque vou ser modelo, não vou ser modelo. Enfim, eu acho que
dentro de tudo que eu tenho feito até hoje, assim. Eu tô sempre revisitando, né? Sempre volto às casinhas assim e digo, não fico naquela de tiozão de, eu já fiz, eu já vi, isso aí eu já fiz. Não, não é. É muito tipo, caramba, bicho, como é bom revisitar isso. Sim. Olhar para trás e ver tudo que já foi feito também, né? E não tô falando da minha história, não. Tô falando das nossas histórias, entendeu? Sim, sim. Da história dos meus antepassados, dos meus pais, dos meus avós, de todo mundo, de um vizinho, de um amigo, de um tio, de uma irmã, entendeu? Gil, deixa eu dar uma provocada aqui. Você já deixou de fazer alguma coisa por política? Tipo assim, alguma coisa de ser, não vou dirigir esse projeto não, hein? Tá com a cara aqui e o negócio não tá bom. Já sim, já. Quando algum artista, ou enfim, ou um cliente mesmo chega para mim e fala, eu quero fazer esse projeto aqui e a ideia é essa. E às vezes vem com coisas desconectadas. Sim. Né? Enlatadas, certo? E que eu tenho 2 caminhos. Ou eu não tenho tempo na minha agenda, ou então, veja bem, senta aqui. Momento de letramento. Você não pode abordar isso aqui na cidade de Salvador sem falar de diversidade, sem conhecer a cidade. Vamos dar uma volta na cidade, vamos no Pelourinho, vamos no Centro Histórico, vamos no Carmo, vamos ali no bairro dos meus pais, vamos olhar um samba. Eu sempre procuro trazer a pessoa para a vivência do que ela quer apresentar, certo? Quase todas as vezes eu consegui virar a chave. Sim. Algumas vezes não. E aí é melhor tirar literalmente o corpo fora, exatamente. Né? E quando você assina como a direção, é uma responsa muito grande. Exatamente. Você está ali, você assume aquele projeto também, você se responsabiliza ali, né? Projeto, você assume a culpa de tudo, né? Assim, a responsabilidade do que é dito, do que é apresentado. Você já se arrependeu de algum que fez? Já sim. Nunca tinha feito nada na proporção do que era o evento. Sim. E quando eles chegaram, que eles viram a proporção do que estávamos fazendo aqui, eles começaram a valorizar mais o hype, o que era... Entendi, já sei do que você está falando. Valorizar mais o hype artístico e de influencers do que a troca real que a gente queria com a cidade. Do que foi como um projeto humanitário, global humanitário. De legado, de troca com a cidade, tudo isso foi desconstruído. Na verdade, a cada coisa que minha equipe, o time local construía, eles desconstruíam. Em questão de segundos. Aí, entrega e não faço mais. Exatamente, Aí ainda teve mais. No último dia, né, do festival, no penúltimo dia, que tinha uma coisa extra assim. Tá. Mas teve no último dia que foi um evento maior, assim, aberto ao público e tudo. As pessoas do Global ainda chegaram e ainda disseram que nós éramos irresponsáveis. Caramba, ainda rolou isso? Fizeram veio para nossa cidade fazer um projeto com a gente, assim, com a equipe, com o diretor negro. E ainda chama a equipe de responsável. Ainda chamou a equipe de responsável. Não, tá de falar o nome do festival aqui, hein? Não vou falar. Não vou falar. Foi bem difícil nesse sentido e foi o projeto que eu digo, me arrependi. Mas agora eu quero falar de projetos que deram certo, que estão dando certo, como o Adupé Obaluayê, que é o seu vídeo, o vídeo que você fez para a canção homônima de Zé Manuel, exatamente, que já recebeu alguns prêmios. Sim. Adupé, meu pai, Obaluayê, Adupé, meu pai, Obaluayê, Adupé, meu pai, Obaluayê, Adupé, meu pai, Obaluayê. Obaluayê é o orixá da dança, da saúde, da cura, na verdade, melhor dizendo, né? Como é que foi esse trabalho, Gil? Eu estava, antes da pandemia, eu já estava trocando, o Zé Manuel estava trocando comigo algumas faixas da pré-produção do álbum dele, do novo álbum dele. Só que quando chegou a pandemia, tudo foi dispersando, tudo foi caindo, tudo foi mudando, se transformando, adaptando. E eu preciso lançar o álbum, mas eu não sei como, para onde vai, o que é que eu vou fazer, como eu vou construir isso. Aí eu fiz, vamos
tenta finalizar os áudios, que a gente vai pensando umas ideias e tal. Aí ele lançou um single. No mês de abril, eu ajudei nesse processo com ele, fiz a direção artística da capa desse single, junto com o diretor de arte, com o ilustrador, e lançamos o single. Aí, na sequência, ele me chamou para fazer a direção artística do álbum, que foi indicado ao Grammy em 2021, inclusive. Oh. Isso. Aí fiz toda a concepção, fizemos a preparação física dele, remoto ali online, e no dia seguinte ensaio fotográfico, aí também online lá, eu dirigindo ele as posições, tudo que a gente já tinha feito desse laboratório corporal, assim, né? Mas quando estávamos para lançar o álbum, eu falei para ele, poxa, poderíamos fazer um álbum completo de vídeo de filmes de dança. Ele, pô, vamos pensar em orçamento, vamos pensar, só que aí, enfim, não tinha verba, não tinha edital, não tinha... As coisas, os suportes que tinham não eram nada tão... Eu falei, tá bom, então eu vou pegar uma música e vou fazer. Aí ele sugeria uma música e eu sugeria a do Pé, o Baluaê, porque era uma música que sempre mexia comigo, desde o início assim, da pré-produção, que até Leite Leite, inclusive, fez arranjo na música. Aí convidei o coreógrafo Jorge Silva, aí numa reunião, ele e Zé Manuel, aí eu falei, depois no final da reunião, eu falei assim, eu tenho aqui as opções de bailarina. Bailarinos, sim, de bailarinos. Aí os dois, não, mas não vai ser você? Eu falei, não. Então não vai acontecer. Não vai acontecer. Aí eu tava... Protestaram. Eu tava 10 anos sem dançar, assim, mais de 10 anos sem dançar. Caramba, gente. Eu falei assim, não vai rolar, bicho. Aí o coreógrafo, vai sim. Aí pronto, eu comecei assim, em 3 meses eu comecei a fazer a preparação corporal, enfim, eu tenho um diálogo muito interessante. Foi assim, importante ter convidado o Jorge Silva, coreógrafo, porque ele tem um processo muito intenso, assim, né? Tipo, se a gente ensaiava segunda a sexta, no sábado de manhã eu acordava e tinha uma mensagem dele. Faça uma pesquisa aí sobre o que o pai do seu pai, com o que o pai do seu pai trabalhava. E veja com sua mãe também o que a mãe dela fazia quando era adolescente, trabalho, como era e tal. Aí eu fazia toda essa pesquisa, aí descobri coisas assim que nem minha mãe sabia. Caramba! Certo? O que o pai dela fazia, assim, ela não lembrava. Sim. Sacou com o que ele tinha trabalhado. Aí eu achei minha mãe deixou há muito tempo atrás uma pasta com um monte de documento na minha casa, não sei porquê. Aí eu peguei essa pasta, comecei a olhar, achei carteira de trabalho do meu avô, com várias assinaturas assim, né, dos locais que ele trabalhou. Aí comecei a ver, ela não lembrava disso, eu não sabia disso. Ele queria futucar em você esse tom pessoal, né? Essa história de ancestralidade. Exatamente, né? Para trazer a ancestralidade que a música retrata, né? Que a música, na realidade, fala sobre a cura através da dança. Zé Manuel é de Obaluaê e ele queria fazer essa homenagem no álbum dele. Sim. E ele mandou para mim um trecho, que é até curioso, porque essa música ele conta nas entrevistas dele, me contou também na época, que ele foi um dia, ele foi dormir e escutou um coro, que era o refrão da música. Aí ele foi no piano, gravou ali no celular e ficou com aquilo na mente e tal. Aí depois que ele foi realmente construindo a letra da música, aí depois que ele mostrou para mim, eu fiz, ainda falta uma parte, você tem que falar da dança. Aí ele veio na minha dança, entendeu? Enfim, aí ele foi, construiu, né, como compositor. Esse vídeo é lindíssimo. Eu fiz certo. Aí eu comecei a pensar no vídeo mesmo, né, na execução, na parte técnica. Eu fiz, poxa, eu não posso filmar e dançar ao mesmo tempo. Como é que vai ser isso? Vou convidar uma pessoa. Aí fiquei procurando, pesquisando, convidei vários diretores. E um dos diretores me indicou o Wendel Assis. Que, enfim, nova geração assim de diretores de vídeo, assim, fantástico, roteirista também, assim, ele colou assim com toda força, assim, criatividade, foi nos ensaios comigo, tudo que eu queria. Conversava com o coreógrafo e fomos achar essa locação, esse barro, a tonalidade do barro que eu queria para falar sobre esse orixá. Trouxe também Luciano Santana, enfim, todo mundo assim chegou foram as peças chaves assim de tudo. E você gostou do resultado? Sim, inclusive na pós-produção, a edição, enfim, foi tudo assim, da forma que eu queria. Mas ninguém estava esperando me ver dançar, tanto que eu não divulguei nada, ninguém posta nada, gente, não posta nada, vai virar um tumulto isso, não posta não. Aí o primeiro post foi Zé que postou no feed dele, todo mundo, quem é?
quem é? Aí eu compartilhei no meio, aí todo mundo, é você e tal. Aí o dia... Como é que foi se ver dançando depois desse tempo parado? As primeiras imagens eu não queria ver. Eu vou fazendo, vamos filmando, filmando. Até que aí tinha um assistente, aí eu ia fazendo e olhando, depois eu começava a fazer, aí eu ia pra câmera, aí eu pegava, pega a câmera, faz isso aqui. Enfim, foi um collab mesmo, assim, sacou? Um coletivo mesmo, eu, o coreógrafo, o Wendel Assis, o assistente Roberto Montenegro, Maria Mango, que fez o estilo também. Foi um diálogo intenso, assim, de todo mundo, assim, colaborando, todo mundo super feliz com o resultado de tudo. Acho que a gente tá no caminho certo. Chegou. Gente, o vídeo tá disponível, tá? Pesquisem, Adupé Obaluayê, música de Zé Emanuel, para conhecer um pouco mais desse trabalho. Você falando ali que ficou olhando o assistente, eu lembrei, vou contar para vocês. Quando o Ju chegou aqui, minha gente, a gente tá aqui com 2 câmeras, uma equipe aqui, ó. Ele foi olhar aqui o foco daqui, ele foi olhar aqui, perguntou se a água ia vazar, entendeu? Ele já tá quase co-dirigindo aqui também o nosso cidadão Quem queria poder ter esse cachê, né? Pra ter essa belíssima direção maravilhosa. O rolê. Mas é isso, uma vez diretor, não dá, né? O olho fica treinado. Exatamente. Gil, a gente tá falando, você mencionou aí, né, o Obaluayê como orixá da cura e a dança como sendo cura. Como a dança cura pra você? O que a dança te curou, de fato? Voltando lá no início da nossa conversa, a gente já está finalizando, mas assim, você falou dessa sua relação com o corpo, da relação com a sua família, do cuidado que você tem com seus pais. O que a dança curou em você? A dança, eu lembro que eu tinha uma dificuldade com a fala, com a expressão mesmo assim. E a dança durante muito tempo foi, transcrevia o que eu estava sentindo. A dança era essa, não no sentido de relaxamento, de prazer, não era isso. Era a intensidade do que eu precisava construir coreograficamente, era muito a partir da minha história, do meu cotidiano, do que, por exemplo, a coreógrafa dizia, seu personagem é esse, ele vai trazer isso aqui, ele vai carregar essa mala, ele vai andar por essa luz, um caminho, tá certo. Aí eu ia aos poucos trazendo essa concepção do personagem e achava um ponto da minha vida. Não sei se fica claro para quem está assistindo, mas tem muito isso de você colocar no palco, colocar no vídeo as suas histórias. Então, assim, nada é por acaso, nada é por acaso, nada é em vão. De tudo, desde lá atrás e agora como a Adupé. Assim, a Adupé, para mim, por exemplo, foi como não digo fechamento de ciclo, mas uma transição mesmo como um performer e também como mensagem, certo? Para a nova geração, como você falou da geração TikTok, por exemplo, entendeu? Assim, nada contra as novas tecnologias, mas vale a pena você pegar um tempinho ali, parar, pensar no que você está fazendo, por que você está fazendo, para quem você está fazendo. Tem uma frase que uma amiga, não sei se essa frase é dela ou se ela é escritora, Dione, enfim, ganhou um prêmio de dramaturgia, prêmio Shell de dramaturgia e tal. Ela foi receber um prêmio agora, diante dos 10 que ela recebeu nos últimos 2 anos. Ela chegou no palco para comemorar, celebrar o prêmio e ela falou assim, o tempo não gosta de nada que se faça sem ele. Essa frase tem me perseguido. Todos os dias eu penso naquele desespero e falo, peraí, calma. Deixa eu concentrar aqui as ideias, trazer isso. E a dança, minha história na arte é muito diante disso. Do certo? tempo das coisas, né? Assim, respeitar os tempos, respeitar o tempo, respeitar o seu processo, respeitar os processos, valorizar os processos, certo? O que a dança me trouxe e me traz é muito a valorização do seu processo, do processo de cada um, do seu processo individual dentro do coletivo. Certo? Sim. Não que o seu processo seja sempre desconectado, porque o seu processo depende dos outros processos, dos processos das outras pessoas que estão com você, colaborando, construindo. Então, você não está aqui sozinho, não sou perfeita, vou estar aqui, o que eu falar, eles vão se virar, vão captar. Não é, certo? Um aqui depende do outro. É profundo e é perfeito mesmo, porque sozinho...
a gente não consegue fazer absolutamente nada. Gil, a gente já está chegando ao final do programa. Tem uma pergunta que a gente sempre faz aqui a todos os entrevistados, que eu quero fazer para você, que é: o que é política para você, Gil Alves? A política, para mim, ela revela histórias, ela traz traços muito mais profundos do que as pessoas imaginam. Eu acho que quando você fala de política, você não pode desconectar de arte, de história, de geografia. Eu acho que a falta de compreensão, de empatia, do seu lugar, do espelho, do lugar do outro, é de extrema importância, né? Dentro do é um exercício político, É um exercício político, certo? A do pé é um projeto político, certo? Eu estou ali com o corpo, me expondo, estou trazendo a história de Orixá, uma história que não para de ganhar o mundo. Não para de ganhar o mundo, assim, um projeto que, enfim, toda a premiação que tivemos. Esse ano eu recebi outros convites para fora do Brasil, todo mundo, enfim, encantado, surpreso, o que é aquilo, por que eu estou dentro daquela gamela gigante, entendeu? Me oferecendo ali como esperança, como renovação, como história, entendeu? Eu acho que é isso. Não dá pra gente desconectar das histórias das nossas vidas, de pessoas, de histórias reais. Sim. Né? A política tem que estar muito conectada a isso, a vivências reais, e não vivências, ideologias desconectadas, onde cada pessoa vê apenas o seu bolso, ou a sua família, ou a sua vida mesmo, né? Seus interesses pessoais, né? E é o coletivo, né? Exatamente. Deságua no coletivo, deságua né? no coletivo. Começa no coletivo e termina no coletivo. Exatamente. E olha que tá falando é um diretor, porque quando a gente fala de direção, a gente pensa nesse lugar também individual, né? Sim. Solitário, da pessoa que tá ali, que coordena tudo, que dirige tudo, mas aí a gente volta aí pro nosso meio de conversa. Quando você fala de horizontalidade, agora eu entendi muito mais sobre o que de fato você, né, quer comunicar através disso. Exatamente. Gil, eu queria agradecer demais por você ter aceito aqui o nosso convite. Eu que agradeço, eu sou de verdade. muito sua fã, admiro muito do seu trabalho, não é de hoje, torço muito pelo seu sucesso, porque eu tenho certeza que você tem muita coisa para realizar ainda. Eu espero que realize, porque quem ganha somos nós, com seu talento, com sua arte, com sua direção, com sua dança. E vida longa a sua história. Muito obrigada, Eu que agradeço pelo convite, pelo projeto, parabéns pelo projeto. Em estar participando e poder ter esse lugar de fala, esse momento aqui, essa troca. É um projeto que reverbera em plataformas múltiplas, né? Então, é o que a gente está fazendo, falando, é o que eu faço, é o que eu busco como diretor afrofuturista mesmo, assim, entendeu? E com esse pensamento afrofuturista, assim, da execução, da reverberação, do diálogo, da troca, e esse espaço aqui é importante nesse sentido. Obrigada de verdade. Eu que agradeço. Olha, a gente fica por aqui, estamos assim quase encerrando a temporada de 2023 do nosso Cidadão Quem. Que ano, viu? Grandes personalidades passaram por aqui. Mas, acima de tudo, eu quero agradecer pela sua companhia, você que está sempre com a gente, que assiste pelo YouTube da TV Câmara Salvador, pela TV Câmara Salvador, pela Rádio Câmara e em formato podcast também na sua plataforma de áudio predileta. Estamos em todos os cantos. Ótimo. Entendeu? A gente está em todos os lugares, a gente chega. Espero que esse programa tenha sido importante para você, como foi importante para mim estar aqui hoje. Muito obrigada pela sua companhia. A gente se encontra numa próxima. Um abraço. Tchau, tchau. A do pé meu pai, ó Baluaê. Balançam guizos nas mãos o xaxi.